Muito bem, pessoal. Agora a gente vai pôr a mão na massa e fazer o nosso primeiro sistema aqui, aproveitando todos esses conceitos que a gente aprendeu e mais alguns outros ainda que vão ser acrescentados aqui durante essas aulas que a gente vai construir esse projeto, tá? O link do projeto no GitHub com um template que vocês vão baixar, porque eu já fiz aqui, ó, eu já criei aqui uma pasta na minha pasta www chamada to.do, tá? Que é para fazer, né? To do. E eu coloquei aqui o arquivo index.php e o arquivo styles.css, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar esses arquivos lá do GitHub, porque ele já tem o HTML e o CSS pronto, e a gente só vai já começar com os códigos, nós vamos nos concentrar nos códigos. Se eu abrir aqui, ó, o localhost 2.do, tá aqui, tá? Esse é um design simplesinho. Aqui a gente tem um formulário para incluir uma nova tarefa. Aqui a gente tem duas tarefas, elas estão estáticas, tá vendo? A gente não consegue fazer nada, não consegue excluir nem nada, não consegue fazer nada, mas a gente vai deixar ele aqui funcionando, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Antes de a gente começar qualquer coisa, é sempre bom a gente parar e pensar o que eu preciso fazer e qual que vai ser a estrutura que eu vou criar, né? Para a gente não fazer uma maçaroca de código e depois a gente não conseguir nem fazer a coisa direito. Tá? Então, o que a gente precisa saber? O sistema ele vai ser para cadastrar tarefas a fazer, o sistema deve ser capaz de incluir, deletar e marcar a tarefa como concluída, e a gente não vai utilizar um banco de dados, né, banco de dados, nós vamos utilizar um arquivo de texto, que é interessante para a gente aprender as funções nativas do PHP para lidar com arquivos. Então nós vamos utilizar um arquivo de texto com um banco de dados, tá bom? Porque é um projeto simples, né? Claro que você não vai fazer um projeto mais complexo com os bancos de dados como arquivo de texto, isso é impossível, tá? Mas é só por uma questão aqui de exercício e por ser um projeto simples, que contém apenas uma lista de tarefas, isso vai atender plenamente, tá bom? Então, como é que a gente vai estruturar o nosso projeto? Primeiro, a gente vai fazer a página index, a gente tem ela pronta, a parte do HTML, certo? Então, primeiro a gente vai fazer a parte do repository, tá? O repository ele vai ser responsável por fazer o quê? Ir lá no arquivo que é o nosso banco de dados, fazer a leitura desse arquivo e devolver o conteúdo dele em formato de array. Em cada posição do array vai ser uma tarefa que a gente precisa fazer, né? Que precisa ser listada. Então e também vai ter a função de salvar lá aquele arquivo. Então esse repository.php vai ter três funções. A função dbRead, né, o read, que ele vai pegar o arquivo e vai ler o arquivo e vai devolver um array. Vai ter também a a dbinclude, que ele vai incluir uma tarefa no arquivo, e a dbrewrite, que ele vai reescrever todo o arquivo. Por que eu não coloquei aqui o delete de deletar uma tarefa? E por que eu não coloquei isso? Porque quando a gente está trabalhando com arquivo, né, eu vou explicar isso melhor, mas a gente tem um fluxo em corrente, tá? Em streaming de informação. Então a gente não consegue fazer uma edição, assim, um corte no meio do arquivo, enfim. Por isso que a gente precisa, quando a gente for excluir uma determinada tarefa, por exemplo, a gente vai ter que reescrever todo o arquivo, tá? para que conste as novas tarefas e exclua, então, a tarefa que a gente queria incluir, tá bom? Excluir. Então, depois vai ficar mais claro à medida que a gente for fazendo. Bom, então esse arquivo vai ficar responsável por lidar com a parte do banco de dados, que é um arquivinho em TXT que a gente vai fazer. Aí nós vamos ter um outro arquivo chamado functions.php. Tá? Esse arquivo ele vai ficar responsável por verificar qual a ação que o usuário quer realizar, né? Se era incluir, excluir ou marcar como concluído. Chamar a função correspondente que vai fazer isso, né? E depois redirecionar para index.php. A gente vai fazer um redirecionamento. Tá? A gente vai entender como e por quê. Então o cara está aqui na index.php e digitou lá, comprar batatas. Incluir, né? Ok. E então o formulário vai ser enviado para essa daqui, ó. O formulário, na verdade, ele vai ser enviado porque a index.php ela também vai incluir o arquivo functions. Ela vai incluir o arquivo functions, tá? Então ela vai enviar esse formulário para ela mesma.
Só que como ela está incluindo o arquivo functions vai pegar essa requisição e vai verificar o que o usuário quer fazer e vai chamar a função correspondente. Se no caso ele está incluindo, ele mandou pelo formulário, então ele vai chamar a função create. Tá? Essa função create vai fazer o quê? Vai incluir aquela tarefa e vai salvar onde? No banco de dados, chamando qual? Chamando a função include. Ok? Beleza. Se o cara clicou na lixeirinha, vai vir com uma ação delete. Aí ele vai fazer o quê? Vai verificar que a ação é delete e vai chamar essa função aqui que vai fazer exclusão e reescrever o arquivo de texto. E aqui que vai marcar como concluído. Se o cara não mandou nada, a functions PHP ignora, né, qualquer uma dessas três coisas aqui e apenas lê o que está no banco de dados, lê o que está no arquivo, para que a index.php seja capaz de fazer a listagem das tarefas que estão cadastradas. Bom, à medida que a gente for fazendo, vai ficando mais simples de entender e aí vai colocando a mão na massa aí, que é importante.